Olá, a artista que inspira esse programa é Rita Lee, que escreveu: como um mutante, no fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântica. E a minha convidada de hoje é mulher, esposa e mãe, terapeuta e servidora pública, Renata de Brito. Bem-vinda! Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço esse espaço, né, tão necessário aqui, não só na nossa cidade, mas na nossa vida mesmo, né, da gente conversar sobre saúde integral e trazer esse lugar de que a saúde, ela não é só o corpo, né, então a gente poder abrir esse espectro, né, e falar da saúde como o bem-estar físico, mas também o bem-estar mental, o bem-estar social e, por que não, o bem-estar espiritual, né? Tudo interligado, né, Rê? Sim. Vamos já começar esse bate-papo, que a gente já começou aqui. E você está no Conexão Saúde, um podcast original para a FM, que tem como missão, como minha amiga disse, conectar você à sua saúde integral, com temas relacionados tanto à saúde integral, à educação, economia, ecologia e esportes. E eu tô aqui fazendo essa mediação na Rádio Praia FM, conecto você à sua saúde. Chega mais. É isso, né, Rê? Eu acho que é toda uma valorização desse ser humano integral, que não é um recorte, como a gente estava falando um pouco antes, né? Então, hoje está muito em moda a gente fazer os cortes, os recortes, os shorts, e isso pode ir para um viés negativo e taxar, trazer um rótulo para uma pessoa que é muito mais que isso, né? Sim, porque a gente divide tudo, né? O trabalho, a família, né? O esporte. E aí a gente é o corpo que vai no trabalho, né? E esse corpo carrega o quê? Sua mente, seu espírito, né? Então, essa história, corpo, né? Exato, as suas marcas, enfim, a sua trajetória. Então, esse corpo vai para o trabalho, esse corpo vai para o esporte, esse corpo encontra os amigos. E aí a gente coloca isso em cada caixinha. Ah, não, meu trabalho. Você é o seu trabalho também, né? Você é o que você pratica também, seu esporte, ali, seu lazer. Você é a mãe lá dentro da família, né? Então, você não desconecta isso. Não. Então, a tendência do ser humano é essas caixinhas, exato. Será que é uma proteção que a gente cria, né? Porque eu acho que é um pouco inevitável em algum momento você vestir essa máscara e desempenhar o papel e ficar ali, e aí depois mudar o papel e se misturar. Desestabilizar, né? É uma... Quase que uma proteção, né? Uma máscara. Eu acho que é uma tendência que o ser humano natural tem, também. Exato, que pode ser de proteção, mas estar protegido a todo custo ou a todo tempo, não é sempre que o tigre está te ameaçando, né? Então, você não precisa realmente estar desempenhando todos esses papéis o tempo todo, e aí esquecendo da sua essência, que acho que talvez seja isso que causa o desequilíbrio, né? Sim. Você desempenha tanto aquele papel a ponto de virar uma máscara, e você... bloquear outros. Exato, né? Se fechar para outras possibilidades, né? Então é isso. Fala um pouquinho, quem é Renata de Brito? Quem está hoje? Sim. Bom, já fui muitas, né? E então... Mutante? Já desempenhei muitos papéis, que nem a gente está falando, né? Já entrei em muitas caixinhas, sim, né? Então... mas eu sempre tive curiosidade, né? Nunca desisti de mim ou das possibilidades que a vida me oferece. Então, hoje talvez eu seja a Renata mais serena, né? Mais firme com as coisas aqui fora, mas dentro com mais calma, mais serenidade, né? Mais abertura. Então, esses papéis que a gente desempenha são realmente muito importantes, né, no processo, até para reconhecê-los, e às vezes alguns você largar pelo caminho, né, outros você fortalecer. Então, a Renata hoje é essa, tentando essa paz, né, essa conexão interior, né,
que a gente vem num turbilhão e às vezes para acalmar também leva tempo, né? Então, tudo leva tempo, né? Você sabe o que? Às vezes eu fico pensando, é uma comunicação interna, né? E quanto mais tempo de vida, ou mais maturidade, ou o nome que você queira dar, mais você tem uma comunicação interna que diz sobre isso, sobre... Não, vamos serenar, porque você já passou por isso. Sim. Você já sabe que se a ansiedade te controlar, você não vai render o que poderia. Sim. Então, esse serenar que você traz, né, que hoje a Rê é essa mulher serena, vem com a maturidade, né, Rê? Então, esse processo. Sim, e também descobrir ferramentas, né? Eu acho que é importante você estar realmente sempre em busca, né? Não uma busca desenfreada, mas uma busca com sentido. Então, o lugar da respiração talvez seja a ferramenta mais importante que você tem, assim, né? Gratuita, a todo momento, e você pode buscar a qualquer momento, né? E também a meditação, né, que também tem a ver com a respiração, essa conexão. E as pessoas falam, não, meditar não é para mim. Nossa, meditar é para todo mundo, né? É importante. É aprender, né? Qual meditação serve para você, sim, ou que mais faz sentido, né? E se dispor, né? E também ter um pouquinho de disciplina, né? Sim. Que tudo isso que a gente fala... A disciplina, ela tem que estar ali na sua meta, porque através da disciplina, todo dia de manhã eu vou fazer 5 minutos de silêncio lá, me conectar. Não precisa ser uma meditação ativa, nem ter um guru, nem... Você lá... Respirar por 5 minutos? Exato. Comece, experimenta, vê o efeito que isso faz na sua cabeça, né, na sua mente. Os tipos de respiração que você pode usar. Não vou pensar... quem fala meditação é não pensar, tá vendendo um peixe errado para você, porque os pensamentos vêm, observa, deixa eles passarem, né? Então, não é o lugar de não pensar, né? Talvez um dia você... olha, nossa, de repente eu me vi, consegui me desconectar, mas isso é uma busca pessoal. pessoal. Também, né? Por que ficar sem pensar, sim, se a gente tem, né? Mas o desacelerar do pensamento é muito benéfico, né? E olhar para ele, né? Que eu acho que essa meditação, ela entra com esse cuidado. Então, eu vou parar agora 5 minutos para me priorizar, né? Nesse lugar de... Já que a meditação é para acalmar a mente, ou é para eu me conectar comigo mesmo, então é isso. Eu vou me priorizar 5 minutos do dia, né, e tudo isso porque você é terapeuta, né, especialista em Ayurveda, então quero falar um pouquinho também como que você veio para Bertioga, nesse caminho, na caminhada, contar um pouquinho da sua jornada, né, para as pessoas saberem quem é Rê, e se conectarem com você, e suas formações, o que te traz hoje, né, esse lugar da saúde mental. Então, eu... Em 96, no dia do meu aniversário de 23 anos, eu prestei o concurso aqui em Bertioga. Eu morava no Guarujá, e aí eu prestei o concurso. Nascida em Santos? Eu nasci em Santos. Descobri hoje, Caiçara. Sou santista. Linda. E aí eu passei em primeiro lugar. Sim, como fotógrafa. Parabéns. Foi muito legal, assim, né? Porque foi um presente mesmo, né? Então, a cidade me escolheu, né? Eu passei em primeiro lugar no dia do meu aniversário. E no dia do meu aniversário de 24 anos, eu assumi. Então, aquelas coincidências que não são bem coincidências, sim, né? Porque, providências. Dia 5 de maio de 96, eu fiz o concurso. Dia 5 de maio de 97, eu assumi. Uau. Então, toda vez que eu faço aniversário, eu ganho um ano de prefeitura, enfim, né? Então... Maravilhoso. Nossa, que história linda, assim, inspiradora. Sim. Porque a gente não acredita... Eu não acredito no acaso, né? Eu acredito em providências, em guias espirituais, em mentores, em toda uma comunicação astral que, se é extraterrestre, como a Rita Lee acreditava, ou... espiritual, como eu acredito, tanto faz, não é esse o ponto, mas que tem um outro lugar que também faz essa conexão maior, né, que está além da gente. Então, quando o convite para o programa aqui surgiu, e hoje, por coincidência, o Zaidan veio aqui, né, cumprimentar a gente, uma alegria também poder contar com a presença dele aqui.
faz mostrar que a gente está no caminho e que a gente não é por mim, não sou eu, não é a rádio. É todo um processo muito maior do que nós que vem mostrando um caminho. Então, aqui, né, o Conexão Saúde, ele vem muito nesse lugar da inspiração. Né? Então, quando você fala, né, poxa, a importância não só do respirar, né, mas de você se conectar com você mesmo, com a sua essência, agora contando a sua história, me confirma ainda mais esse lugar. Então, continua. Aí você chegou em... 97, foi escolhida pela cidade, sim, e que me passou super como... bem, já vim direto para comunicação, né? Então, eu trabalhei 23 anos na comunicação, uma trajetória intensa, né? Porque o cargo de fotógrafa exige muito, né? Muita presença, enfim, horários malucos, né? Uma intensidade de trabalho, um volume de trabalho, porque chegou a época que eu trabalhei sozinha, né? Assim, institucionalmente, uma fotógrafa só, né? Para uma prefeitura inteira. É muito E a cidade intenso, crescendo. Sim. Então, foram desafios mesmo. Alguns eu não venci, porque eu tive realmente crises de burnout, né? Então, foram coisas assim que pesaram mesmo, né? Porque carnaval, todo mundo se divertindo, eu trabalhando. Réveillon, todo mundo celebrando, eu trabalhando. Né? Então, meus filhos crescendo, eu trabalhando. Então, foi custoso no tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito, muito grata, porque todos os caminhos se convergem, né? Então, se eu construir uma pessoa, assim, né? Uma persona, hoje, foi graças a todos esse caminho, né? E como eu te falei, né? O trabalho perpassa, né? Porque eu sou taurina, então o trabalho é muito importante para mim, né? Essa estabilidade financeira, essa disciplina, ou como queira falar, assim, ó, constância, é importante para mim também, né? Então, eu sou muito grata, fiquei 23 anos na comunicação, até que eu tive realmente meu burnout e eu precisei me afastar. E aí eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente, né? A convite da Milene e do Fernando Poiatos, para trabalhar com educação ambiental, né? A gente ainda não estava entendendo como é que a gente ia conseguir estabelecer conexão ali, mas foi muito rápido. Me apaixonei pelo viveiro, né? Porque também já tinha esse passado, né? Com a fitoterapia, com a minha mãe, que fazia os chazinhos e tal, com as plantas. Aí veio a Mata Atlântica, descobri todo esse potencial. E hoje eu tô, assim, muito bem profissionalmente, né? Trabalhando também intensamente, né? Porque acho que talvez seja uma característica mesmo, assim, né? Do meu estado mental, essa entrega para o trabalho, né? Então, a gente trabalha lá com intensidade, a gente faz muita coisa, 34 projetos, mais ou menos, né? Então, a gente... Por período, por ano? No ano, né? Então, a gente desempenha ali. Alguns são constantes, né? Já são lineares, outros pontuais. Ah, entendi. Já tem uma agenda, né? Uma programação, e alguns entram no meio. Isso. Então, você ficou 23 anos na fotografia, aí você conseguiu, então... fazer uma transição para uma outra área, e nessa área você também tá há 23 anos, é isso? Não, tô 5. Ah, 5 anos. Isso, eu tô 5 anos lá, aí a gente instituiu o Centro de Educação Ambiental, que antes era só o viveiro, né, de plantas, aí a Milene conseguiu o espaço lá pra gente criar, né, criar um Centro de Educação Ambiental de Bertioga. Então, a gente hoje ampliou lá para uma área bem maior, enfim, com um atendimento muito mais amplo, né? Para você ter ideia, a gente já doou mais de 4.000 árvores esse ano. Então, a gente intensificou aí o trabalho. A gente junta, a gente potencializa as forças, né? Porque isso é uma coisa que eu acredito também, né? Nas parcerias. A gente não faz nada sozinho. Das mãos. Isso, as pessoas caminham juntas. E vamos. Né? É muito interessante a sua história, Ri, porque essa coisa de Bertioga ter te escolhido, né? Sim. Que pra mim tá muito marcante. Então, você fez uma história com o seu olhar. Você conseguiu, na emancipação da cidade, estar junto no crescimento da cidade, mostrando para as pessoas, porque era você que era fotógrafa. Sim. Então, era através da sua lente ou da sua visão escolhida para fazer esse papel, você
mostrar para o mundo, para quem quisesse ver, Sim. Bertioga, né? Em todas as suas... em todos os projetos da fotografia que existiam no ano, que eram muitos, né? Sim. E daí, na época, então, você não tinha ainda tantas ferramentas para lidar com a pressão, ou não sei, o Sim, que te muito causou o jovem. burnout. Sim. E aí, você aprendeu a lidar com com você e sair do burnout? Como é que foi esse processo? Não, eu precisei de ajuda, né, médica. Uhum. Então, eu fiz um tratamento para poder, né, restabelecer minha saúde mental, né, minha saúde física, porque as duas caminham juntas, né? Então, eu tava exausta, assim, cansada. Sim, trabalhando sozinha. Consumida, né? Uhum. Então, restabelecer minha saúde, né? E aí, quando eu aprendi a respirar, a falar, né? Que Com às mais vezes a gente calma. guarda, né? A gente não coloca pra fora, a gente fala, não. E a gente tem muita culpa, achando que você... a culpa Errou. é sua, que você não dá conta. Mas depois você vai ver que o volume de trabalho era muito grande, né? As cobranças eram muito grandes, enfim. O tempo para você executar as coisas era muito curto. Então, você vai entendendo. Mas você precisa realmente parar e recalcular sua rota. Falar, para onde que eu vou seguir? Do jeito que tá, não tá legal. Né? E você teve ajuda de quem, assim, nesse processo? Eu tive terapia e também eu tive ajuda psiquiátrica, né? Eu tive que ir num médico, tomar um remedinho para ansiedade, né? Porque, assim, a primeira coisa que aconteceu foi a privação do sono, porque eu tinha muita preocupação. E aí eu não dormia, ficava acordada lá Ficou pensando. Um alerta, né? Exato. E aí sua mente entra num looping, né? De preocupação, de não dar conta. Então, eu precisava parar essa mente aí que estava pensando demais, né? Ansiosa. Eu acho que esse é um alerta, né? Que fica assim como um ponto importante para quem não tá dormindo bem e começa a relevar, né? Que é normal. Uma vez, duas, tudo bem. Ao longo do tempo, tem um preço para a saúde. Não, é mais rápido do que você pensa, porque a privação do sono você não pensa direito, você não, né? Você não faz nada direito. Porque você realmente tapou uma parte vital da sua vida ali, né? Que é o descanso, você desligar o computador, o seu HD, mesmo, né? Todas as suas funções hormonais, metabólicas, naquele processo ali que você precisa restabelecer, recarregar mesmo, de verdade. Fazer limpeza, né? Você limpa seu organismo durante o sono, né? Então, tanto mental como físico. Quanto físico, né? Muitos hormônios eles só trabalham quando você tá realmente desligou, né? Não tá mais alerta. E eu tava alerta ali, eu fiquei 3 noites sem dormir, a primeira vez que eu tive uma crise, enfim. E aí eu precisei de ajuda, mas foi bem rápido, sabe? Porque meu corpo entendeu. Ele girou logo e falou, olha, não tá legal, você precisa realmente cuidar desse aspecto da sua vida, né? Desacelerar. Era só isso, desacelerar. Sim. Né? Então... E aí, você mudando de área também, acho que ajudou nesse processo, né? Você conseguir fazer essa transição de carreira, a sua mente funcionar de uma outra forma, com um outro olhar, né? Sim. Mudar de preocupação, né? Não é mais preocupação com o deadline, mas outras preocupações, né? Por exemplo, segurança de criança, enfim, muda a preocupação, mas você precisa realmente se conectar e fazer sentido o que você está fazendo. Não é fazer mais no automático. Estava no automático. Entendi. Ali, fazendo aquela coisa meio... Ai, tá bom. Tem que ficar até eu às tenho 11, que fazer. Eu fico até às 11. Tem que estar às 6 da manhã de volta. Tá, às 6 da manhã. E não dá essa pausa, esse respiro, né? Não se entender como um corpo que cansa, que necessita, né? De abrigo, de aconchego. Acolhimento. Nem você se acolhe, né? Porque você tá lá... Não, que eu faço, eu sou importante, né? E para cada um vai ter um processo também no retorno, na recuperação, mas obviamente o psiquiatra é o primeiro profissional, então, que vai cuidar ter esse olhar pro burnout. Né? E a terapia. Você precisa colocar para fora, para você entender,
Porque você não sabe o que está acontecendo com você. Você não sabe, simples assim. Você sabe que seu corpo está falhando, que sua mente está muito acelerada, que seu peito está explodindo, mas você não sabe o que é ainda. Por onde começar, né? Exato. Pede ajuda Exato. e vai. E pedir ajuda, acho que talvez a maior sinal de força que você pode ter na vida. Sim, né? e não de fraqueza, como muita gente acredita, né? Que é, eu vou precisar agora e no psiquiatra. Ainda existe esse lugar, né? Infelizmente, é um tabu. Eu acredito que a gente confiar na medicina e na ciência e nos profissionais que são dessa área, como um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, dá força pra gente entender um pouquinho mais do nosso mental, que ninguém conhece esse lugar, né? Fala que é a porta de entrada ali, né? Porque você precisa mesmo, né, se desacelerar para você poder se reconectar. Porque você vai enxugar gelo se você não procurar ajuda, né? Você fica um dia bem e depois um mês. E a ideia não é essa, a ideia é você ter bem-estar constante. Né? Não oscilar tanto entre estar bem e não estar, né? Sim, alegrias extremas e depressões extremas. Profundas. Não é nada disso, né? O equilíbrio. Né? Que é essa eterna busca, né? E aí, então, eu passei a tentar entender de mim, me entender da minha saúde, e foi quando o Ayurveda chegou na minha vida, né? Então, falei, não vou ficar tomando remédio para dormir, porque eu não nasci ansiosa, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa, né? Eu não nasci com burnout, eu estou com burnout. Muito importante você falar isso, eu já ia te perguntar. Então, o Ayurveda entrou nesse lugar do autoconhecimento. Sim, não é autoconhecimento, mas um lugar de saúde mesmo. Você foi em busca para curar. Isso, porque assim... Você toma o remédio ali, aquilo ali é paliativo, é emergencial, não é paliativo, mas emergencial, super necessário naquele momento, mas você não pode ficar tomando remédio para dormir, por exemplo. Você né? precisa desmamar e voltar você tem que ter sono. Com seu autocontrole. Claro, você tem que ter sono. Fisiológico, né? Então... eu comecei a procurar, buscar alternativas, e aí chegou um rapaz chamado Matheus Macedo na minha vida, que o primeiro Vaidya é o médico, chama Vaidya na Índia. Então ele é o primeiro Vaidya com diploma no Brasil, mas existem outros precursores, né, médicos mesmos formados na medicina Ayurveda. Não, na medicina tradicional, na medicina indiana. Ocidental. Não, na medicina da gente aqui, na medicina moderna. Então, o Dr. Ruguet, por exemplo, o Dr. Danilo Carneiro, são médicos mesmo, mas que fizeram especialização em Ayurveda, foram para a medicina oriental, né? Então, o Matheus, ele tem uma linguagem muito simples, assim, muito direta, tipo, você tá assim, faz isso, melhora, e vamos para frente, bola para frente, porque tem muito conhecimento, vai... se reequilibra e a gente segue junto. E aí, nesse meio tempo, eu também tive acesso a 2 mestres, assim, queridos na minha vida, que são os meus mestres de formação mesmo, que é o Andreas Bruno e a Maíra Salomão, que são um casal. Eles têm um movimento chamado Saúde Elementar, onde eles dão a formação de Ayurveda, né? Então, eu me formei com eles como terapeuta Ayurveda. Eu fiz ano passado, né, uma imersão com eles, assim, onde a gente estudava. E aí, uma vez por mês, um fim de semana, sábado e domingo, eu ia a São Paulo ter aulas presenciais com eles e convidados, né? Então, eu estudei com a nata da Ayurveda, assim, no Brasil, né? Então, as pessoas... Gostoso. Exato, assim, uns queridos, assim, com uma preocupação mesmo de dar uma formação sólida, sabe? Pra gente não sair propagando abobrinha, de tipo, dosha, sabe? Você é pita, você é capa. Enfim, pra não replicar coisas de Instagram, né? Conhecimentos aleatórios, né? Exato, uma formação superficiais, mais sólida. Sim. E essa busca intelectual mesmo, de aprofundamento, é necessária, né? É uma mudança cognitiva, você entendeu? Porque eu estava numa aceleração do pensamento que não me deixava pensar. Direito. Pensar, respirar.
analisar, entender, compreender. Fazer pausas, né? Falar não, como você disse também, Exato. né? Ou saber se posicionar. É, Acabava indo no desenrolar. Aonde chamou, pode contar comigo, porque eu sou do trabalho, e aí começa a causar esse conflito interno, né? Entre os meus valores, ou até meu tempo útil mesmo, onde eu rendo e onde eu realmente hoje não dá mais. sim, e a gente voltar naquele retorno do papo lá, porque seu corpo tá indo com você. É. E você não tá cognitivamente presente. Indo com o corpo. Você só vai. Exato, aí você vai. O seu corpo, você vai fazer péssimas escolhas. É. Entendeu? E Até não escolher. muitas vezes alguém pode escolher por você, né? E acabar te guiando para caminhos. Então é muito delicado mesmo, né? A gente pensar que isso pode influenciar em situações na sua vida, né? Exato. Situações que podem ter um desenrolar que você não gostaria. Então, sim, você pode se alimentar da pizza que sobrou ali, porque você não teve tempo de pensar no seu almoço ou na sua janta. Você entendeu? Você não tem um cuidado com o seu corpo, você já tá engolindo, você não tá pensando que você tá comendo uma coisa que tá te fazendo mal, ou que vai te acumular toxina, ou que seja, que vai piorar o seu sistema digestivo. Enfim, gastrite, das tudo é um primeiras sinal. das escolinhas, né, mais simples. De esquecer de beber água porque tá trabalhando, que nem uma doida, né? Sim. Enfim. Então, esse lugar mesmo de você parar e entender alimentação, respiração, a necessidade de mover o corpo, a atividade consciente, né? Não é só O sair. mindful, né? Que Isso. veio com essa força, com essa palavra mais importada, quer dizer. Então eu preciso ter atenção plena em tudo que eu faço, mas ao mesmo tempo que eu tô comendo, eu tô mexendo no celular, Exato. que é muito comum. Então, fica a dica, né? Pequenos detalhes que vão fazer a diferença no acumular dos anos, né? Talvez hoje você não sinta e isso vai gerando uma bola de neve. Então, nos menores sinais, já buscar você se reprogramar se você der conta conscientemente. Sim. Ou buscar ajuda, né? Exato. E aí veio todo esse pacote, né? Eu já praticava yoga, também o yoga também me ajudou muito nessa transição, né? Porque esse fato de você também ter essas pausas, né, necessárias, enfim, te aterra, né? Porque no Ayurveda a gente chama... Eu estava vateada, porque o vata, que é o movimento, ele estava muito intenso na minha vida, e estava só o movimento lá. O ar, pra você ter ideia, o vata é ar e éter, então é espaço e vento, imagina. O tempo todo aquele movimento mental, o corpo também e tal. Precisava aterrar um pouco. E eu queria saber em que momento os esportes chegaram na sua vida, né? Eu sei que você sim, é do esporte, sempre foi, a gente se conectou aqui em Bertioga na canoa havaiana e na natação, lá atrás, logo que eu cheguei aqui, você já estava aqui há 14 anos. 15 Quanto anos. tempo faz que a gente fez a volta da ilha? Foi 2018, né? Foi antes da pandemia. Não foi 18 não. 17. Acho que 17. Ou 16. 2016. 2016, né? Faz um tantão de anos já. Vai fazer... tem 8 anos, então. Que a gente fez a volta a ilha. Então, a gente começou o treinamento lá nessa época. Então, eu nado desde pequena, né? Que é um esporte, assim, que a minha família sempre, né, permeou, assim. Eu tenho uma irmã do meio que é nadadora, super nadadora. Enfim, nada super bem. Então, eu nado desde pequena, assim. Sempre no mar? Ou nadava em piscina? Nadava em piscina. O mar, eu já comecei mais tardiamente, com 35 anos. Aqui em Bertioga, né? Eu fiz uma competição uma vez no Guarujá, quando eu era pequena. Mas não foi muito minha praia, assim, na época, né? Ver como a gente muda, né? E que bom que eu ainda me permiti ir de novo pro mar, né? Porque hoje, assim, não me imagino não nadando no mar, né? Eu treino piscina também, mas assim, ó, o meu quentinho mesmo é o mar, né?
O mar traz esse lugar, né, de humildade, né, Uhum. de você ver que você é pequena ali dentro daquela imensidão toda do oceano. Eu perguntei do esporte porque você estava falando do ar, né? Então, naquele momento lá, você estava muito ar, estava muito vata, e aí você precisava desse lugar do corpo. Sim. Então, não foi naquele momento que você procurou o esporte em si, mas talvez você se reconectou com algum outro esporte? Não, eu já nadava, Uhum. né? Então, mas eu dei uma parada na minha vida de tudo, assim, porque eu tinha medo de ir pro mar, né? Uhum. Porque quando você tem uma crise ansiosa, primeira coisa que muda é a sua respiração. E quando você cai no mar, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar, né? Então eu tinha Medo de não dar conta, de beber Exato. água. Uhum. E aí a minha galera também me deu um super suporte, sabe? O pessoal só entrava comigo, fazia cardume em volta de mim Ai, e que tal. legal. Então é essa rede, né, necessária que a gente se conecta com as pessoas afins, enfim, Uhum. né? E no momento de perrengue que você vê mesmo quem tá ali do Sim. seu lado e tal. Então, Se apoiando, se ajudando, né? Exato. Porque eu acho que todo mundo tem problemas, mas quando a gente enxerga que o nosso problema talvez não tá extrapolando, não é tão necessário agora, eu também posso olhar o problema do outro e ajudar. Exato, né? O equilíbrio o meu problema e o problema do outro, né? Às vezes você tá lá tão perdido no seu problema que você não consegue mesmo enxergar o outro, né? Então, acho que esse senso coletivo também foi uma das coisas mais bonitas, assim, desse meu processo, né? Então, as pessoas realmente, né? Todo mundo tem o seu dia a dia, mas tinha aquele tempinho ali para estender a mão, para fazer o cardume e nadar junto. Então, o pessoal da TPM sempre, né, teve esse cuidado de não me deixar ansiosa dentro da água. E assim, também foi ok. Hoje a gente fez uma travessia noturna. Nossa, eu tinha certeza que eu ia ter medo, porque foi a primeira vez que eu nadei à noite, né? Então era o desconhecido total. E foi super legal. O Rogério foi do meu lado ali, nem vimos. Ele falava, ele às vezes parava preocupado comigo, eu tava de costas nadando olhando o luar. Né? Lua cheia, olha, sim, tá vindo mais uma lua cheia aí, hein? Sim, e aí foi incrível. Assim, qual que foi a travessia? Da onde até onde? Chama Fuga ao Luar. A gente saiu das ilhas, lá do Barra do Saí, e foi até a praia, né? O barco levou a gente até as ilhas. Voltaram até a praia. Isso, aí quando a lua saiu, o sol se pôs, a lua saiu, ficou escuro total. Que né? Legal. Aí a gente fez a nadada, assim. Que foi demais. Muito legal, muito É uma experiência que já mostra que você, né, consegue controlar essa ansiedade. Sim. Porque nadar à noite realmente não é fácil, né? É como nadar no rio que você não enxerga o fundo. Sim. Foi assim, eu achei que ia ser um desafio da vida, foi muito gostoso, assim, foi muito prazeroso, enfim, a gente tirou onda, assim, até porque também não era uma competição, era Estavam uma todos por um, por todos. Sabe, assim, era pra curtir. A gente até brincou, quem ganhou perdeu, porque ficou pouco tempo na água, né, chegou logo, não, legal era nadar de costas, parar, né, estar ali, né? Exato. Aí fala um pouco da jornada, né? Esse processo. Então, quem ganhou, perdeu. Quem quis chegar antes, perdeu tempo precioso de estar junto lá no grupo, no processo, aproveitando o mindful, contemplação, o momento presente, né? Aquele segundo que parece que para, né? Então, você nadar de costas, olhando a lua à noite no mar, com os seus amigos, né? Então, assim, é todo um contexto, né? De novo, não é só um recorte, né? É todo um contexto. Isso é saúde, né? Você tá ali presente, né? Aproveitando, né, a sua vida mesmo, aproveitando essa oportunidade que você tem de experimentar, né? Sim. Experimentar a água do mar ali à noite. Queria te perguntar, a água, então, ela é um contraponto do ar à água, né? Sim. Então, que é o seu esporte hoje. Sim. E a terra, né? Tem algum esporte que você pratica na terra? Ou o que te faz, né? Aterrar quando você precisa, nesse equilíbrio entre terra, água, ar e fogo? Então, eu acho assim, tem muito mais a ver com a minha alimentação, talvez, hoje. Porque também dei uma reprogramada nesse lugar, sabe?
de comer consciente, comer coisas que realmente façam sentido. Coisas da terra, com Exato, raiz, com, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Então, essa é a máxima da minha professora lá de nutrição, que ela faz uma nutrição ayurvédica, que é incrível, assim, né? Colocar a mão no alimento, a mão na terra. Sim, baseado em plantas, né? A alimentação baseada em planta, enfim, que tá aí, que a terra dá, né? Que é fonte de nutrição, né? Que às vezes você come, mas não se nutre, né? Então, às vezes, não é quantidade, né? É a qualidade do que você tá se alimentando, né? O que, né? Nem tudo é bom para todo mundo. Alimentação também mental, né? Por isso que comer olhando o celular não ajuda, porque aquilo ali às vezes não bate legal, aí já o estômago já embrulha na hora. Então, assim, é lógico que a gente tá falando aqui do que é ideal, do que seria importante para alimentação. Obviamente que a gente não... Eu, 100% disso, não faço. Mas ninguém, a gente peca, claro. Mas a gente tem o conhecimento. Mas a ideia não é ser perfeito. Sim. Sabe? Eu acho que é isso que gera doença, sabe? Essa necessidade de ser perfeito. Ou a necessidade de ser especial. A necessidade de ser importante. Exatamente. Sabe? Você não precisa. Viva uma vida simples. Sim, sim. Sabe? Se você não precisa, comer o sal do Himalaia, sabe? Benzido pelo monge budista, não sei do que. Compra a mandioca do carinha ali da esquina, que ela vai te fazer muito bem, vai te nutrir, sabe? Vai te aterrar, vai te deixar equilibrado. Vai trazer para suas raízes, né? Sim. Que é aquela coisa da nossa mãe, da nossa avó. Sabe? Quando fala mandioca, eu lembro da minha avó. Então, aquela coisa de descascar realmente a mandioca, pôr a mão, sair com a mão vermelha, né? De você ter o contato com a terra ali, marrom. E você sentir exatamente essa conexão de quem te deu as raízes. Quem te trouxe pra cá, né? Nessa porta que é a maternidade, ser mãe, ser vó. E a importância de falar sobre esse lugar, né, do feminino, e não só em nós, mas na nossa cidade, no nosso contexto aqui, no nosso país, com tantos casos de feminicídio acontecendo muito. A gente não quer entrar, né, em temas assim pesados aqui, mas para falar da importância da gente se cuidar, né? Então a gente estava falando desse contexto de amizade e dos valores maternos e as escolhas. Sim. Quem são suas referências, Rê? As minhas as que vieram antes de mim, né? Então, minha mãe, minhas avós, enfim, que sem glamour, né? Sem grandes destaques, trilhar esse caminho, né? De conhecimento, de afeto, né? Que trazem pra gente referências, né? Do leitinho materno ali, do cuidado. E quando a gente se torna mãe, a gente reconhece isso na nossa própria mãe, né? Que fala, olha, então era assim que ela fazia comigo, né? Era assim de madrugada que tinha que dar o banhinho para a febre baixar, enfim. É assim que nutre, né? Uma criança saudável. É assim que trata um ser humano para ele ser integral, para ele se desenvolver com afeto, com respeito, né? Com o outro. É assim que a gente mexe na planta, para que aquilo ali, né, gere frutos pra gente, ou que traz o passarinho, né, para comer aquela fruta. Enfim, são saberes do dia a dia que a gente não precisa, sabe, do glamour de, meu Deus, enfim, eu tô inspirada. São mulheres reais, né, de carne e osso, com suas dores, que mesmo com seus desafios, trilharam o caminho que a gente hoje busca trilhar também, né. Fala um pouquinho, assim, da onde elas vieram, né? Aquela coisa, o nome, da onde veio, para onde, né? Quem que veio para Santos? Sim. A minha avó, Honorata, ela morreu com 103 anos. Ai, que linda. Foi longeva. Ela morreu com 103 anos, era a mãe da minha mãe. E ela era uma mulher muito brava, muito, sabe? E ela, na época, ela se separou do meu avô. Meu avô era abastado lá na cidade dele, chama Araranguá, no Rio, Santa Catarina. Nossa, naquela época ela se separou. Ela teve coragem de se separar. Uau. Ela era uma mulher muito de fibra. Sabe que ano que foi isso? Nossa, mais ou menos, sei. que ano Minha mãe que ela era viveu? pequena. Minha mãe nasceu em 36.
estão lá para... Nos anos 30. Nos anos 40, talvez, começo dos anos 40. Que minha mãe já tinha, acho que uns 8, 10 anos, quando ela se separou. E ela tinha mais 3 filhos, fora minha mãe era mais nova. Não, tem o tio Luiz, que é mais novo, minha mãe, né, quase mais nova. E ela separou, enfim, aí viveu uma vida mais escassa, né? E veio sozinha? Não, ela ficou lá. Ficou lá, em Santa Catarina. Quem veio pra cá foi meu pai. Meu avô trabalhava em navio e meu pai quis vir pro Porto de Santos. Meu pai veio pra cá com 17 anos, arranjou emprego e trouxe a família toda. E aí, quando ele tava viajando, ele conheceu a minha mãe lá em Santa Catarina. E aí eles vieram pra cá. Que demais. Tá morando no Guarujá. Seu pai já era de Santos? Não, meu pai é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina também. Sim, meu pai saiu de lá, veio pra cá e voltou numa viagem, conheceu ela lá. Isso. Meu pai tem ascendência indígena, né? Ai, então que meu pai é um lindo. indião de olho azul. Mó baratão, meu pai. Deus, que coisa linda. Nossa, eu tô tentando imaginar um índio de olho azul. Vamos aproveitar esse momento. Eu costumo fazer lá no comecinho, quando a gente faz a introdução, mas como a gente já tava engatada no assunto de saúde, a audiodescrição ficou, né? Sim. Então é um plus que eu gostei, assim, eu acho que é importante, principalmente para rádio, para quem vai ouvir no podcast, nas plataformas de áudio, a gente fazer um pouquinho da audiodescrição, exercício, né? Então você falou do seu avô, um índio, ou com traços indígenas de olho azul, né? A gente fica no imaginário. Eu vou fazer, e aí você faz também. Quer fazer? Quer começar? Posso começar? Pode começar, claro. então. Eu sou uma mulher de 52 anos, eu tenho cabelo castanho curto, os olhos castanhos também, a minha pele é morena, avermelhada, assim, com alguma coloração mais voltada para os indígenas mesmo. Bronzeada. Né? Então, eu não tô bronzeada, eu fico acho que é natural. É a minha cor mesmo, Você assim, a cor do meu pai, né? A cor do meu pai, que é essa mistura aí. Sempre morou na praia, acho que tem essa coisa dessa maresia, né, esse ar mesmo, que é sempre quente. Eu tenho 1,69 m, mais ou menos 70 quilos, e é isso, né? Um corpo vivo, com algumas marcas aí de trabalho, de maternidade, de esporte, né? Mas é um corpo que tá em busca aí, né? Da serenidade, da felicidade, da paz interior, né? Ai, adorei. A gente tava falando também do olhar, né? Eu vou fazer a minha rapidinho, que como eu sempre faço, né? Eu ia pular, mas vamos lá, já que eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Então, eu sou uma mulher de 44 anos, com cabelo com luzes até os ombros, também tenho a pele morena parda clara, olhos escuros, corpo atlético, 1,72 de altura com 55 quilos. Gosto de vestir roupas coloridas, tô de rosa, uma camiseta de um festival de surf, inclusive, lindo, que eu vou aproveitar e divulgar, que vai ter agora em março de 2026, da minha amiga Isabela Panza, lá de Santos. Ela que é professora da Faculdade de Educação Física e faz esse movimento lindo que chama-se Festival Sul-Americano de Longboard Feminino. Que bonito. É muito legal, Rê. Acho que dá pra agregar bastante. Pra quem nunca surfou, não sabe surfar, só pegar um longboard e participar com a gente lá. O ano passado eu dei aula de yoga nesse festival para todas as mulheres, foi lindo. Esse ano eu vou estar com certeza junto com a Isabela e com todo mundo de novo. Te convido já para estar com a gente. Sim. Tem inscrições assim no limite já em dezembro, começo de dezembro, e o festival é só no final de março. Eu não sei surfar. Olha, mas tá nos meus planos aí pra minha aposentadoria, eu me virar uma surfista. Eu quero estar com você nesse caminho. Não sei como, vamos armar isso. Que legal. Nossa, assim, eu tenho muitos planos aí pra
Longevidade, frente. né? A gente falou um pouquinho de Exato. longevidade, eu acho que esse é um olhar, né? Sua avó morreu com 103. Sim, meu pai é longevo também, meu pai tem 91 anos, tá com uma saúde boa, sabe? Ai, seu pai, olha que lindo, ele tá vivo. Tá Eu quero conhecer esse é uma figura. índio de olho azul. Ele tem a cabeça boa, sabe? Assim, ele não se considera velho, assim, ele não para, não estaciona na doença, sabe? Sei. Ele pensa em saúde, ele pensa em bem-estar. Ele não tem um pensamento acelerado, sabe? Ele tem muito que ensinar pra gente. Eu tenho muito que aprender ainda com meu pai, sabe? Que legal. Acho que é por isso que ele tá aqui ainda, porque... E é uma referência, né, que você falou, uma referência pra você. E assim como a sua família que você construiu, né? Sim. Você tem aí seus filhos todos adultos. Sim, tenho. Sou casada, né, com o Marcelo, que é uma pessoa, assim, estável, né, então é muito legal também, a gente estava conversando em off aqui, né, da rotina, da estabilidade, da como isso é importante, né, então o Marcelo traz essa força. Como eu sou vivo essa instabilidade, então, essa curiosidade toda a vida, ele traz esse aterramento aí, né. Os homens têm esse poder, né, também de... talvez na criação, seja lá como ela foi construída, mas socialmente, prioritariamente machista, ela tem esse empoderamento masculino que faz sentido pela força dos homens, né? Há muito tempo atrás era maior do que das mulheres, hoje já não dá para falar sobre isso nesses termos. Acho que mudou muita coisa. A pessoa mais masculina de casa sou eu, né? Porque ele é uma pessoa mais sensível até aquilo que Interessante. Sabe? Eu acho lindo os homens que se propõem a se mostrar sensível. Sim. Né? O Marcelo é um cara, assim, estável e é isso, né? Sem grandes rompantes, nem nada. Uma pessoa... linear, assim, sabe? E isso traz muita tranquilidade para a relação, né? Traz uma força, né, de você ter esse abrigo, né, e conseguir construir sua família, né? Exato. E aí a gente tem 3 filhos, né? A Iris tem 28, mora em Santos agora. O Raul acabou de voltar, estava na Austrália, tem 25. Também é outro homem importante, assim, sabe? Nesse lugar de não ser... machista, graças a Deus, porque eu não ia suportar ter um filho, né, machista, enfim. Assim, né? A educação que vocês deram, né? Também, né, sem... Os exemplos que eles veem. Claro, né, precisa ser dialogado, conversado, estabilizado, né, e a Rutinha, que fez 19 agora também, toda fofinha, independente. Já dá pra falar tudo adulto, né? Tudo, não mora mais nenhum comigo, né? Agora a gente também tá com esse retorno, assim, né? Pro casal, enfim, de poder curtir mais nós dois. Falar, síndrome do ninho vazio, toca nós dois fazendo farra em casa, assim, né? Tipo, não estamos não, né? Eles são muito importantes vivos, na nossa vida. Sim, a gente ama que eles voltem para casa e passem o fim de semana. Mas esse peso, assim, de como que criou, como é que não criou. Agora cada um tá ali começando a trilhar seu caminho, entendendo quem é o que dentro, né, desse processo maluco aí de ser terráqueo, né? Enfim. E olhar também com essa qualidade, né? A base vocês deram. Então agora a formação é a busca, né? Sim. A busca individual, deixar eles criarem um espaço e ser felizes. Porque eu acho que a maior riqueza para os pais é os filhos serem felizes, né? Sim. Ser quem se é. Mas é muito importante esse lugar do homem sensível, né? E criar os filhos com esse olhar de somos todos iguais, né? Tanto em força como em sensibilidade, a gente precisa equilibrar isso dentro de nós. Exato, né? E assim, também é importante que eles entendam que nós somos, né? Pessoas também. Eu tô sujeita a falhar sempre, muito né? Legal, a falhar muito, mas eu também tô sujeita a acertar, a acolher, enfim, que eu não sou perfeita, não sou a mãe perfeita. Sim. Mas que existe um lugar de afeto, né, real, que eu sou verdadeira com eles, né? O que eles enxergam é uma mulher real, né? Sim. Passível de errar, de acertar, mas que eu sou uma mãe transparente, uma mãe verdadeira, né? Que eu não tô fazendo de conta que eu sou mãe. Então, quando
eu falo, eu tentando acertar, ou mesmo errei mesmo, e tá tudo bem, né? tudo Faz bem, parte. né? Também reconhecer isso diante na educação é importante porque os filhos olham com um olhar de exemplo, Sim, né? se permitem errar também, porque como é que a gente aprende as coisas? Sim. Errando, O né? quanto que a importância dos pais influenciarem os filhos, mas dos filhos também terem esse olhar para os pais. Eles também já passaram pela minha idade, então será que na experiência dele não tem uma dica? Ou ali dentro ainda mora uma criança que chora, que vive, que tem sentimentos, né? E que pode não estar bem. E ter essa empatia, né? Porque a primeira sociedade que se forma é a família, né? E daí replicar isso na sociedade. E a família talvez seja esse lugar que você precisa expandir, né? Porque esse amor, esse respeito que você cria ali dentro, talvez seja o lugar que você expanda para a sociedade, né? Uhum. Então a gente começar a enxergar o filho do outro, né? Também, o idoso, fora do seu núcleo, da sua bolha, estourar essa bolha, né? Por que você tem que amar só seus filhos, né? Porque o outro é diferente? Exato. É difícil amar o diferente? Exato, sabe? Então, esse lugar de estourar a bolha, e eles estouraram, foram morar fora, enfim, a gente, né? E aí a gente tem esse crescimento, né? Porque o bem-estar social também faz parte do nosso crescimento, né? Sim. E no lugar do bem-estar espiritual, né, que a gente estava falando no comecinho, você até citou como um lugar importante. Como que você costuma olhar para esse lugar, para você, e se você transmitiu esse conhecimento para os seus filhos, ou deixou eles livres para eles buscarem o caminho deles? É um misto, né? Eu acho que impor coisas, eu acho que é super careta. Sabe? Já é metade você perdeu, né? Talvez é um não ali. Exato. Eu acho assim, exemplo, né? Porque muito do que a boca fala, o corpo não faz, ou a mente tá mentindo, né? Que a mente mente. Então, exemplo. Eu acordo 5:30 da manhã para nadar, você entendeu? Eu só ponho o maiô e vou. Se eles estão olhando, não estão olhando, aí uma gosta de jogar beach tênis, a outra gosta de fazer yoga, o outro joga futebol. Então o esporte tá ali. Porque eu gosto de fazer esporte. Você acha que esse é um lugar de contemplação espiritual também? Espiritual? Assim, que é uma busca, né? Você olhar para o corpo como esse lugar também integral. Sagrado, né? Porque é ele que é o veículo, né? Ele que vai experimentar. Através do olhar, através da... Porque a gente pensa que as coisas espirituais, elas são mágicas, enfim. Vem de fora. Vai materializar uma luz na sua frente, você vai iluminar, né? E a gente tem esse lugar, assim, né, da espiritualidade. E a espiritualidade é isso, é a gente que está conversando aqui sobre questões relevantes, importantes para nós duas nesse momento. E que talvez... Vão reverberar. Talvez toque alguma mulher hoje que tenha visto a minha história e falar, olha, tem uma história parecida. E de repente, olha, se ela conseguiu sair desse lugar, né? De burnout, de insônia, eu também posso. Sim. Né? Porque se um consegue, todos conseguem. Né? Nada é impossível. Se um ser humano fez, o outro é capaz também, né? E eu trouxe um presentinho para você. Falando nisso, um livro de histórias inspiradoras, né? Porque é daí que a gente faz também esse conteúdo, né? Então, assim, esse livro, Seja Herói de Si Mesmo... É um livro que eu tô aqui, né, num capítulo, contando a minha história naquela época, da onde eu vim e que me formou, quem são as pessoas que me inspiram. Então, as perguntas que eu faço aqui, eu respondi ali, né, quando eu criei, junto com essas pessoas, esse livro. A gente escreveu, quem foi nosso mestre foi o Joel J, né, um professor que veio de Santos e tudo, esse é pra você, especial. Muito obrigada. Pra te inspirar também a um dia, se você não escreveu ainda, escrever a sua história. Sim, livros são portais, né, assim, de conhecimento, enfim. Eu me inspiro muito em livros, eu adoro ler, enfim. E aí não tem só a minha história, tem de 20 pessoas maravilhosas, um beijo pros heróis de si mesmo, lá da pandemia. Super beijo. Que daí que veio
todo esse processo, esse caminho do podcast, e você contando a sua história aqui, Rê, é isso, com certeza tem uma pessoa ali do outro lado que vai olhar, vai ouvir e vai se inspirar e falar, se ela conseguiu sair de um burnout, hoje tá aqui contando a história, trazendo mais conteúdos sobre a Ayurveda e terapia que envolve esse lugar, né, de saúde mental. Então, eu também posso, né? Sim, eu também trouxe um presente pra você. Ah, eu quero. Gratidão. Amo presentes. Aí eu acho que você vai ter que fazer o audiodescrição também. Eu não sei se você já viu isso. Olha, eu já tô imaginando, mas eu nunca usei. Tá, eu tô recebendo aqui um saquinho escrito Ayurveda e tem um metal aqui dentro. De cobre. É um raspador de língua. Uhum. Então você, isso. Se usa assim? Isso. Então, ele tá... Que formato é esse aqui? Triangular, talvez. É um formato de língua, né? Vamos dizer. É o formato da língua, mas a parte aberta seria a parte de trás da língua, né? É onde se segura. E esse metal é bem pequenininho, fino. Do tamanho de um dedo, né? Um pouco maior que um dedo, fino. E então ele usa para raspar a língua. Isso. Assim, né? Isso, colocaria... com suavidade, né? Sem muita abrasão, para não machucar. Lógico que eu não vou fazer isso agora, mas coloca para dentro e puxa a sujeira para fora. Você acorda, né? Aí você acorda e se observa ali. E depois, o ideal é que você acorde e já raspe a língua, né? Antes de escovar os dentes. Ah, é? Porque durante a noite a gente vai livrando as toxinas, né? No Ayurveda a gente chama de ama. Ama é o que não foi digerido, ou é o que o corpo expeliu, enfim. O que tá na mente, né? Também. Que a gente pressiona os dentes, muita gente fica ali, talvez salivando à noite. Mas tem mais a ver com a sua digestão mesmo ali, né? Com o acne. Então fica aquela saburra, que a gente chama de saburra, aquele esbranquiçado da língua, né? Então você raspa-se suavemente essa saburra, faz seu bochecho, e aí sim, você pode escovar os dentes, tomar um gole de água morna para despertar o corpo com suavidade, né? E aí começar seu dia. Então, esse que ritual maravilhosa. Olha, eu amei. De raspar a língua é essencial no Ayurveda, né? E depois vira um vício, assim, tipo, o vício do bem, né? Uma virtude, né? Que não pode ser chamado um vício, mas uma virtude que você incorpora ali no seu dia a dia. Amei, eu vou Tem usar com certeza. Tem um monte de dica aí de Ayurveda, de repente a gente pode trocar. Na yoga eu tenho um conhecimento raso, né? Através do curso que eu fiz de yoga, entrou um capítulo ali, um módulo de Ayurveda. Sim. Eu quero me aprofundar, né? Como eu tava falando, para a minha saúde mesmo, esse olhar mais sobre o intestino, sobre características pessoais, sobre alimentação. Sim, que eu acho que é disso. Digestão, né? Acho que é disso que fala bastante. Saúde, né? O bem-estar. Porque a saúde, ela não é só a ausência da doença, né? A saúde é você se sentir bem mesmo. Habitar esse corpo de uma forma plena, né? Com boas escolhas, com uma qualidade de sono, se exercitar, enfim, você fazer boas escolhas. Então, o Ayurveda trata disso, né? De você respeitar os ciclos, tanto o diário, que a gente chama de dinacharya, que a gente faz uma rotina diária, quanto os sazonais, né? As estações, enfim. Sim. É muito bonito, assim, é um conhecimento milenar, né? Milhares e milhares de anos eles vêm trazendo esse conhecimento pra gente, né? Então, tem livros que eu estudo mais ou menos 2.500 anos, e hoje a ciência moderna tá encontrando, assim, muita referência e tal. Uma não anula a outra, isso é importante falar, né? Se você tomou seu remédio, para você continuar tomando remédio, não é para se jogar no Ayurveda, mas de repente fazer uma transição, escolher produtos mais naturais, chás, né? Porque existem muito conhecimento, sabe, nessa área. Sim. Represado, né? Porque quase ninguém fala de Ayurveda ainda aqui. Não aqui na Baixada, né? Em São Paulo já tá bastante gente no movimento. Disseminando. Mas são bolhas. Sim. Como a gente tava falando até do surf em piscina de onda, do surf aqui na praia. São lugares ainda que estão em expansão e que, no caso da Ayurveda, faz toda a diferença, né? Então, como a gente está indo para o final, queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, seus novos desafios, o que vem pela frente, você com essa
como essa consultora, especialista, né, e tá buscando esse lugar, o que você gostaria de falar sobre Tata Ayurveda? Então, o Tata Ayurveda, ele nasce nessa necessidade mesmo, né, de compartilhar o conhecimento, né, porque eu tenho tido acesso a tanta coisa densa, assim, importante, e que seria um egoísmo, né, eu guardar para mim, enfim, ou só utilizar ali na minha bolha também. Por enquanto na bolha, né, entre É um experimento. família, amigos, não é um experimento, é uma gestação, porque eu preciso ainda ter tempo para os atendimentos, e o meu trabalho na prefeitura não me permite ainda, né? Então, mais uma vez eu vou fazer uma transição profissional, né? Mas eu preciso me aposentar primeiro, então eu tenho mais 2 anos e meio de caminhada aí na prefeitura pela frente, um pouquinho menos de 2 anos e meio, mas é isso, essa etapa que eu preciso fechar esse ciclo, né, de servidora pública, e aí sim me dedicar a esse novo momento que é o Ayurveda. Sim. E nesse meio tempo eu descobri um bacharelado, uma amiga minha que fez a primeira formação comigo, falou, tem um bacharelado lá em Porto Alegre e tal. E aí eu vou e me inscrevo, enfim, tô fazendo bacharelado em Ayurveda, e aí é muito mais denso. Agora tem bacharel em Ayurveda. Sim. Que legal. Na Faculdade de Medicina Caduceu, lá em Porto Alegre. Que então massa. Eu tenho aula. Que é o que você faz online, né? Isso, eu tenho aula segunda, quinta e sexta. E 2 vezes ao ano eu faço uma imersão de uma semana lá com as práticas corporais. Muito porque legal. as práticas corporais precisa estar e sentir e ver o benefício em você. Sim. Você não pode falar pro outro, olha, faz bem pra você se você não experimentou em você. Né? É esse experimento, né, que eu falo assim, no sentido de colocar em prática, né? Exato. Então, tô fazendo esse bacharelado, então também é um lugar que é essa gestação também, né? Então, eu aproveito esse conhecimento que eu trago do saúde alimentar, que é a minha primeira formação, e amplio ele. Pra você ter ideia, eu tenho aula de sânscrito para poder ler os tratados em sânscrito. Sim, estudo o Vedanta. O Vedanta acaba sendo um lugar mais interior meu mesmo, né? Não que o Ayurveda não tenha me levado para lá, mas o Vedanta é uma necessidade mais desse silêncio mesmo, né? De nascer dentro de mim essa pausa. Mas é isso, o Tata, ele vai gestar, vai nascer, a gente espera que assim, no ano que vem, começo do ano que vem, a gente consiga abrir as portas, né, para alguns amigos no começo, porque exige presença, exige entrega, né, responsabilidade, acompanhamento, né, caminhar lado a lado da pessoa, né, então esse cuidado integral, né, não é uma consulta que você sai lá com o remédio pronto, enfim, é toda uma mudança mesmo. Uma construção. Exato. Olha, eu já me coloco à disposição, para claro, esse período de estágio, Sim. de entender como que você quer fazer. E é tão real, sabe, assim, que você realmente tem vontade de que o mundo conheça e tal. Dá até uma... É legal, né? Quando uma coisa faz bem pra você, você quer compartilhar. Faz sentido, né? Porque faz total sentido, assim, né? Eu tava com uma dor no joelho lá, fizeram um baste, que é uma piscininha de óleo, e o óleo nem tava medicado, porque a gente medica o óleo, enfim. Fizeram uma piscininha no meu joelho, menina, meu joelho tava incrível à noite. Uma sessão. E a gente nunca faz uma sessão, você faz um tratamento ali, né, Então, você vê mesmo. Mais uma vez, esse olhar, né, do conhecimento pra gente conseguir transmitir e não só guardar o conhecimento. Exato. Ai, foi muito legal, Rê. Olha, eu tenho ainda 3 perguntas pra te fazer, que são perguntas curtas. Sim. Vou pedir uma resposta curta, com um mínimo de palavras, vamos ver se a gente consegue. Pode ir lá? Sim. Preparada? O que é vida? Vida é movimento, né? Transformação. A vida é esse grande barato, né? De viajar num planeta tão próspero, tão rico, mas com tantos desafios, né? Com tantas questões que a gente precisa resolver dentro da gente, né? E também tentar digerir o que tá aí fora, né? Porque é tudo tão maluco, né? Então, a vida é transformação, é movimento.
O que é a morte? A morte é o processo natural do ciclo, enfim. Ela não é um fim, né? Eu acredito piamente que não é um fim, que a gente transforma, né? Que a gente Transmuta? transmuta. Não é nem transmuta, mas a gente muda o lugar, assim, né? A gente vai para outro lugar que eu não sei explicar qual é, mas eu sinto de verdade que ela não é o fim, né? A morte é a necessidade da vida. No Ayurveda tem um tratado que fala assim: todo ser vivo tem direito à morte e todo ser morto tem direito à vida. Uau! É muito bonito, né? Bem forte. Olha, vale uma reflexão, né? Filosófico e profundo. O que é saúde? A saúde, é que nem eu falei pra você, não é a ausência de doença, tá? Porque eu já fui ao médico, e o médico falou: você não tem nada, e eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, sabe? É aquele feijão que não digere direito, sabe? Enfim, a saúde, ela é um bem-estar físico, né? É o bem-estar emocional, é o bem-estar social, é o bem-estar espiritual, é você estar bem, você habitar você e tá tudo bem, e não querer ser perfeita, não querer, né, acertar em tudo, é ter paciência consigo mesmo e com o outro, né? Mas principalmente consigo, porque tudo começa na gente, né? Então a saúde é você encarar os desafios com a sabedoria, com as ferramentas que você tem à mão, né? Amei. Quer deixar algum recado? Quer deixar... Ah, vamos comentar só rapidinho do texto da Rita Lee, né? Da frase, então, da poesia que é mutante. Você se conectou com ela? Como que é pra você, né? No fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Esse sozinho, eu acho que essa questão da liberdade mesmo, né? Que a gente tem de fazer as nossas escolhas. E é sozinha mesmo, ninguém pode escolher por você. Então você tem que fazer a sua escolha, né? Se você quer realmente encontrar esse lugar de saúde, encontrar esse lugar de paz interior, então é uma escolha sua. Não delegar, né? Não é delegar, então sozinho. Acho que ser mutante é isso, né? A gente vive em transformação. Até quem fica parado transforma, envelhece, né? O corpo, né? Responde à passagem do tempo. E quem escolhe ser mutante se movimenta, né? Entende que os processos eles precisam ser vividos, né? Você gostou? Sim. Essa poesia, ela realmente, eu acho que é isso. A gente nasceu sozinho, né? A gente tem as nossas escolhas sozinho dentro da nossa mente para realizar em contato, em compartilhando a vida com muitas pessoas, mas entendendo que esse sozinho, dentro de nós existe toda uma linha ancestral que complementa esse lugar. Que é o romântica. A gente não pode deixar de lembrar, né? Endurecer. A gente não pode se endurecer em relação à vida. A gente precisa ser maleável, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio. E ninguém se equilibra sendo duro. Se você ficar duro, você é praticante de yoga, você sabe. Se você endurecer, você tem que buscar lá o conforto, ou, né, da postura, ou respirar, ou encaixar. Enfim, a dureza não... Né? Então, ser romântica é esse lugar de ter essa maleabilidade, uma postura positiva em relação à vida. Não uma positividade tóxica, né? Haribo, gratiluz, nada disso. Isso é uma grande besteira. Mas você ter uma visão de que realmente a gente está vivendo um milagre, né? Sim, das oportunidades, né? Olhar mais para as coisas como um lugar positivo do que olhar a mesma coisa com um olhar negativo. Quer deixar algum recado? Agora sim, o seu contato para quem quiser se conectar com você já a partir de agora, né? Sim. Eu tenho um Instagram caseiro meu, assim, ainda não posto nada de Ayurveda, né? Renata Caingangue, que é a etnia do meu pai, lá os Caingangue de Santa Catarina, né? K-A-I-N... I-N-G-A-N-G. I-N-G-A-N-G. Isso, Renata Caingangue. Mas também Renata de Brito me acha lá no Instagram, né? Eu
trabalho no CEA também, a gente faz meditação lá no CEA, né? Agora a gente vai fazer uma meditação do fim do ano, porque a gente também acredita que a conexão da natureza e a conexão do ser humano, nós somos a natureza, né? E que a meditação traz esse lugar de que você é a natureza, né? A natureza não é nada fora de você. Sim. Né? Então, me encontra lá no CEA também, né? No Centro de Educação Ambiental. De Bertioga. Isso. Vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Sim. E Nossa, vai poder aproveitar. Lá, exato. Nem deu tempo a gente falar dos projetos. É verdade. Nossa, tá merecendo mais um, né? E a gente agradece muito quem pode ouvir, participar e tá com a gente. Mas a gente vai ficando por aqui. Sim, agradeço, viu? Nossa, de verdade, gratidão. Lindo o que você está fazendo. Parabéns. Gratidão. Que você siga sempre na firmeza aí do seu propósito, tá? E que as pessoas realmente sejam tocadas aí pela sua conexão com a saúde e que você seja sempre próspera. Gratidão. Valeu, Rê. Brigadão por hoje. Foi um papo lindo. Espero que você tenha sido inspirador e muito informativo para quem tá com a gente, quem pôde participar. Ficamos por aqui. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.